Agora sim, estamos gravando. Vamos começar nossa aula oficialmente. Me apresentar mais uma vez. Sou Ricardo Baratella, tenho 33 anos. Estou aqui para falar de tarô. Estou nervoso porque toda a turma nova são novos ares, são novos movimentos, tudo novo, adoro isso. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tá? Tem alguém aqui, vou fazer uma pergunta inversa da que eu gostaria de fazer. Existe alguém aqui que não tem um baralho de tarô em mãos? Levantar a mãozinha. Ou todo mundo tem? Quem tem baralho de tarô? Já tá tudo certo? Maravilha. O povo vai entrando, enquanto isso a gente vai conversando aqui. Olha quanta gente. Que maravilha. Eu vou precisar aumentar minha tela, inclusive. Nós vamos fazer uma aula especial. Então, a gente está lá na sala do Ricardo. Tá lá no Zoom. Olá, que beleza. Todo mundo está na sala do Ricardo. Você no WhatsApp. Maravilha. Estou numa sala lotada, estou me sentindo no centro de convenções agora. Boa noite, queridos. Vamos entrando que a gente vai começar a nossa aula. Se ambientem. Quem puder deixar o microfone desligado, agradeço. Tá? Para a gente não ficar com eco. Espera aí, deixa eu só ajustar aqui essas questões de microfone. Espera aí, beleza. Maravilha. Pessoal, quem entrou agora, sejam bem-vindos mais uma vez. A gente vai começar a nossa aula. E antes de falar de mim, eu vou falar de tarô. E, nossa, gente, quanta gente vai entrando. Eu vou adicionando enquanto isso. É legal, eu vou fazer uma aula inversa aqui. Antes de falar sobre tarô na parte acadêmica, né? As palavras, as visões, como é que funciona, como é que não funciona, eu quero fazer um exercício inverso, tá? A gente já vai começar aqui porque o professor inventa história no meio do dia. Eu falo assim, quero fazer diferente a minha aula, tá? Então a gente vai ter uma parte aqui prática para começar. Depois eu vou explicar para vocês o básico de tarô. E vocês ignorem o barulho de moto, porque essa rua é movimentadíssima. Um dia eu vou ter isolamento de som, vai ser maravilhoso, não vou ter vontade de bater em ninguém. Vocês ignorem, tá? Se tiver muito barulho, me avisem. Então a gente vai ter uma aula prática, uma parte prática para começar, e depois teremos a teoria, como é que vai funcionar o curso, e um pouquinho sobre o professor. Beleza? Então vamos lá. Galerita, tem alguém aqui que nunca viu tarô na vida? Que nunca estudou tarô na vida? Pode levantar as mãos, por favor. Pode ou levantar no computador, né? No programinha, ou levantar a mão assim. Alguém aqui nunca viu, nunca estudou tarô antes? Vou pedir para vocês, se puderem, se quiserem, mantenham a câmera ligada, porque eu gosto de ver o rostinho de todo mundo, tá bom? Prefiro, se vocês puderem, obviamente. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Um exercício básico para entender que tarô não é um mundo de... um monstro, na verdade, de 27 cabeças. Na verdade, é um mundo de 78, né? Mas não é tão complicado como a gente imagina. Vamos começar? Eu vou mostrar para vocês uma imagem. Quem tem baralho de tarô em mãos, pega essa carta, tá? Eu vou deixar alguns minutinhos para vocês refletirem sobre a carta. Como é que vai funcionar essa reflexão, então? Você olha para a carta, tá? Eu quero que você escreva frases que venham à sua mente quando você olha para essa carta, palavras, sentimentos, cores, qualquer coisa que vier à sua cabeça, tá, gente? Não existe errado. A gente já vai começar tirando esse mito do tarô. Existe o que pode ser aprimorado, o que pode ser melhorado, mas errado, muito difícil. Eu não acredito nisso. Beleza? Eu vou deixar aqui na tela esse slide com a foto da carta. E depois vocês peguem também para observar, para refletir sobre esse arcano na frente de vocês. Tá bom? Deu para entender? Temos dúvidas? Então, beleza. Tô animado. Vamos usar essa carta aqui, não vou falar nada sobre ela. Não vou falar nada sobre ela. Vou deixar uma musiquinha de fundo para todo mundo fazer o exercício de ambientação. E se vocês tiverem dúvida, pode perguntar, tá bom? Manda no chat, estou aqui disponível.
Ativa o sininho, compartilha, dá like, que nem todas as blogueirinhas adoram pedir, né? Ativa o sininho. O que mais? Comenta se você gostou. Compartilha com a mãe, com o pai. E aí, todos? Tivemos 3 minutos. Bora lá? Vamos começar a nossa aula com pessoas lindas. Quanta gente linda aqui. Pessoal, quem puder ligar a câmera, eu agradeço, tá bom? Gosto de ver o rostinho de vocês. Bora lá. Nívia Pejão, boa noite. Você quer compartilhar um pouquinho das suas visões em relação a esse arcano? Se puder. Boa noite, Ricardo, boa noite, galera. Então, cada vez que a gente olha para a carta, a gente vê coisas diferentes, né? Então, hoje, me chamou muita atenção a coroa, me chamou muita atenção o desenho simplificado da lâmina, né? Então, eu fiz essa associação de que eu sei que as cartas do naipe de espadas estão ligadas aos pensamentos, à mente, né? Uhum. E a simplicidade do desenho da lâmina, eu fiz uma relação direta com a coroa. Então, talvez quanto mais simples, quanto mais reto os pensamentos estejam, mais elevados, mais coroados eles estão, né? Então, Maravilha. eu fiquei olhando o símbolo assim nesse contexto. Muito legal, faz todo sentido. Quem mais? Quem tinha levantado a mão que eu perdi aqui da minha vista, que nunca estudou tarô antes? Isabel, seja bem-vinda. Isabel, você pode ligar o seu microfone e falar um pouquinho? Obrigada, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Espera que seu microfone desligou de novo. Eu tenho esse tarô há 8 anos, mas eu nunca estudei tarô. Tá, legal. Ficou guardado. Beleza, sem problema algum. Ele tem uma caixinha, ele tem um saquinho, ele todo bem guardadinho, tá? Bonitinho. Em especial, ele me ajudou muito em 2 fases, uma de doença minha e outra da minha mãe, que eu perdi recentemente. Tá. E, para mim,
não sei nada das cartas, mas ela me transmite, às vezes, uma calma e, às vezes, uma força. Principalmente quando eu precisei muito dessa força, né? Foram 2 lutas com câncer, então foram muito fortes. Foram lutas, né? Espada. Sim. E aí, por coincidência, essa carta, para mim, eu vejo assim que um vencedor. Tá? O que eu vejo para mim hoje, assim, é vencendo. A pessoa está vencendo, tem um horizonte, Uhum. né? Ali as montanhas ali tem um horizonte, e ela Isso. está transcendendo toda essa luta. É uma carta de transcendência, perfeito. Muito bom. Para mim é isso. Muito Obrigada. bom. Obrigada Tá de parabéns. por essa aula. Obrigada. Que isso, eu que agradeço pela sua presença. Quem mais? Tem alguém que nunca estudou tarô antes aqui também? Quer compartilhar? Ou que já estudou também? Vamos lá. O elenco. Quem quer levantar a mãozinha e falar? Ver se eu consigo ver todo mundo aqui, né? A tela tá tão grande. Bora lá. Juliana, seja bem-vinda. Oi, boa noite. Boa Eu noite. sou aluna do Weiner Lira, eu estou com o Peter também, que também é aluno. Tá. Eu tenho que olhar a carta sem pensar em nada do que eu já estudei sobre ela. E me veio Ótimo. uma sensação de frieza. Eu vi aquela espada sem nada no fundo, uma coroa, então me pareceu... eu tentei esquecer o que eu aprendi de espada, azar, pensamento. Eu fui na imagem e me veio realmente uma sensação de frieza, de justiça, mas sem emocional nenhum, e talvez um pouco de arrogância com aquela coroa em cima da espada, uma Opa. potência. Foi o que me passou olhando a imagem, como se eu não soubesse nada. Eu olhei a imagem e foi o que me veio. Perfeito. Perfeito. Tá trazendo o arcano, concordo. Quem mais? Valéria, Peter, Alex, Júlia, Adriana, Grazi, Cibele, Adolfo. Escolha você. Eu estava aqui, boa noite a todos. Boa Eu estava aqui noite. só assim, meu Deus, tomara que ele não fale meu nome, tomara que ele não fale meu nome. Você passou aí de Murphy, né? Bom, como a moça que falou agora, que eu não lembro o nome dela, eu também sou aluno do Weiner. Ah, que legal. E eu vi o anúncio e eu decidi participar para ver como que é, porque eu já ouvi falar de você. Você é conhecido no meio do tarô, Opa. então eu decidi ver como que é o seu trabalho. Ótimo. Obrigado. Olhando essa carta, eu vejo imposição. Imposição. Eu vejo uma imposição, eu vejo poder, eu vejo alguém convicto de que quer impor algo. Então, a única coisa que me passa na cabeça é uma imposição, mas é uma imposição, é como se fosse uma palavra em relação à coroa, é a palavra de uma pessoa que tem muito poder, diria uma pessoa que tem moral. Eu vejo isso como uma imposição de uma ideia, de uma palavra, de uma opinião, de uma pessoa que tem muita moral. Foi a única coisa que eu consegui ver. Perfeito. Não, mas é perfeito, tá certo. Obrigado, tá vendo? Soube falar. Não me escolhe mais. Me aguarde, hein? Valeu. A Fernanda quer levantar a mão, não consegue. Vamos lá, Fernanda. Tudo bem, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo e você? Eu estou com uma situação muito parecida ali com a do Adolfo. Eu também sou aluna do Weiner e eu vim porque eu te conheci numa consulta, lembra? Sim, me lembro. E aí eu comecei a te acompanhar ali, né? Na verdade eu já te seguia, mas eu comecei a acompanhar as tuas coisas e aí eu resolvi participar da aula também para ter novas ideias, né? Me ambientar ainda mais. Bom, eu também olhei para a carta, tentando assim esquecer o que eu já sei sobre a carta, né? Ótimo. Mas mesmo eu fazendo tentando fazer esse esquecimento, eu olho para a carta
E como eu sou um bandista, né? Então espada está muito ligada à lei, né? Espada é o símbolo da lei. Então eu não tenho como olhar para a carta e não ver a lei na carta, né? Mas algo que me chamou a atenção aqui, que na verdade isso eu nunca tinha sentido esse insight com essa carta, é que assim, se a gente for olhar, aquela coroa que está em cima ali da espada, né? Não tem nada ali sustentando a coroa, né? Então, com certeza, para que a pessoa que está fazendo isso, para essa espada conseguir sustentar essa coroa ali em cima, tem que ter muita verdade, tem que ter muita perspicácia, tem que ter muita objetividade para conseguir sustentar essa coroa ali em cima, né? Então, precisa ter muita verdade no que se faz. Eu vi isso, né? Concordo. Sim, faz todo sentido. Muito bom, fica essa pergunta, o que sustenta a coroa, né? Uma retidão muito grande ou a coroa muito leve? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Também. Né? E para ser uma coroa de ouro, ela é pesada, então, muito boa observação. Quem mais gostaria de falar? Peter, boa noite. Escolhe você. Olha lá. O povo que quer ser escolhido, adoro. Olá, boa noite, todo mundo. Boa noite. O que eu vi nessa carta me lembrou uma coisa que eu tô até assistindo uma série que se chama Merlin aqui na Netflix, e me lembrou muito a Excalibur, a espada do rei Arthur. Aí quando a Fernanda falou, né, sobre essa questão do que segura essa espada, né, do que segura... Então, assim, realmente, o rei Arthur, ele é aquela figura de muita honra, uma pessoa muito justa, e eu acho que essa carta traz muito disso, e me lembrou muito o rei Arthur. Também por conta da coroa, óbvio, né, de rei e tudo mais. Então, assim, a pergunta que tu fez, assim, é o que segura essa coroa. Então, assim, acho que é a honra, e também me veio um insight muito legal, que representa muito o início do teu curso, né, porque esse naipe também tá... direcionada à arte de estudar e tudo mais, então achei bem interessante tu ter colocado essa proposta logo de início. Que bom, obrigado, querido. Vamos avançar que a gente tem mais cartas para ver. Mas sim, é tudo isso que vocês falaram, tá? E eu faço tudo com o tarô, eu não escolho as cartas. Então, na hora que eu fui elaborar aqui os meus slides, eu deixei o tarô escolher. A gente tem sim o As de Espadas falando do começo de tudo, a gente está aqui na aula 0, não é nem aula 1. E o As, ele é o começo de todas as histórias, né? Não à toa nós temos aqui essa mão que vem dos céus. A primeira coisa que me chama a atenção, e aí olhando hoje a carta, é muito legal isso, né? O que você vê agora na carta? Porque daqui meia hora, daqui uma hora, ou daqui 24 horas, você vai ter outra visão. Você vai ter outra interpretação. Eu vejo aqui as folhas me chamam a atenção. Então, isso me traz um senso de vida que existe na carta, né? Uma vida consciencial, uma vida superior, que está diretamente conectada à coroa. Eu tenho 2 tipos de folhagens aqui, inclusive, né? Aí a Fernanda estava falando, por exemplo... Opa, spoiler. A Fernanda estava falando, por exemplo, da Umbanda. Ela falou, putz, eu lembrei que os banhos de ervas, as defumações, né? Então, isso é muito legal. Esse entendimento que a gente está trazendo já é o primeiro insight que a gente vai ter no nosso curso. Porque existe o que o professor propõe, existe a palavra, existe o ensinamento, existe a instrução do professor, mas nós temos o nosso repertório pessoal, né? Então, por exemplo, Isabel falou, batalha, né? Vencer a espada é aquela que precisa da batalha, né? Sim, uma batalha não é uma espada e vice-versa. Então, sim, é uma carta de vitória. Também é uma carta que pode falar de frieza, de acordo com a outra pessoa, né? Mas também está falando de retidão, de honra, de forma, de iniciativa. Então, tudo que vocês trouxeram dentro desse repertório pessoal faz sentido com o arcano. A gente já tira de frente aquele olhar de que precisa 297 anos, 297 livros, para você saber ler tarô, né? É claro que isso é um estudo de vida, sempre é um estudo de vida, mas não precisa de tudo isso, não precisa de todo esse calhamaço de livro, porque senão a gente não começa a ler nunca, né? Vamos avançar com mais uma cartinha. Eu vou fazer a mesma coisa. Boa noite. Boa noite. Digo, tudo bom? Oi, eu acabei de entrar, eu
eu acabei tendo que fazer algumas coisas, só deu para entrar agora. A aula Tá. vai ser disponibilizada depois, a gravação dela? Sim, está sendo gravado e a gente vai colocar nas redes sociais, tá, Diego? Fica à vontade. Ah, O que a ótimo, gente está gratidão. fazendo agora? Eu estou trazendo uma proposta de exercício, tá? Então, essa primeira carta a gente já viu, vou passar para o próximo slide. O que você vai fazer? Olha para a carta, independente de saber tarô ou não. Olha para a carta e anota as suas percepções dela, sensações, sentimentos, cenas, lugares, cores, poesias, e daí depois a gente vai conversar sobre, tá bom? Ok. Maravilha. Bora para o próximo slide. É que eu preciso buscar a musiquinha. Tive um erro técnico, me dê um minutinho para a gente... Espera aí. A música tem que começar no meu computador e não no celular. Não, meu bem. A gente faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Computador. Pronto. Três minutinhos, tá? Bora lá. Quem que vai compartilhar agora seus pensamentos? Vamos ver que o professor vai elencar aqui. Cibele, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Henrique? Tudo jóia, amor. Obrigado pela presença. Imagina, eu que estou honrada e lisonjeada em estar participando desse momento. Não, é nossa. Bora lá. O que você entendeu dessa carta? Eu acho que é aquilo mesmo, que a gente olha e tem coisas que a gente parece que não percebia em outro momento, né? Uhum.
Dessa vez, o que me chamou bastante atenção é esse portal, parecendo um portal no fundo, sabe? Embaixo, Rick, onde tem essas, não sei se é uma cerca viva, e aí a gente consegue observar umas montanhas ao longe, assim, e aí isso me chamou bastante atenção, assim, de que é um mundo de possibilidades mesmo, né? O AS, ele te abre portas para outras coisas que você não estava mesmo, às vezes, nem achando que estava preparado para isso, mas se você se permitir olhar, você consegue ver o que está próximo e o que nem está tão próximo, assim, né? Porque a gente consegue vislumbrar ao fundo um mar de possibilidades, né? Uma montanha de possibilidades que o AS ali te permite, se você estiver, de fato, disposto a olhar além de você mesmo, assim, né? Sim, perfeito. Maravilha, obrigado, Sim. Obrigada eu, amor. Perfeito. Quem que vai falar agora? Alex. Boa noite a todos. Tudo bem? Eu vejo o destino trazendo essa moeda, essa estrela. Mas o que mais me chama a atenção mesmo é a cerca viva. Eu nunca reparei, mas por que tem um caminho que está levando para a montanha? Parece que desse lado é mais florido do que o outro. Então eu não queria ficar muito claro, queria ficar desse, mas então foi isso que me chamou a atenção. Perfeito. Muito obrigado. Quem mais? Valéria. Ainda na questão da cerca viva, que está todo mundo comentando, deixa eu aprender a baixar aqui. É uma natureza artificial, né? Pensando na questão de dinheiro, ela não é natural, isso é algo criado e montado, tem que ser alguém que tem dinheiro para montar essa cerca. Sim, porque Horus fala de dinheiro também, né? Não é o único significado, mas sim, faz sentido. Todo mundo olhando para a cerca viva, quem mais? Marcos, está por aí? Marcos Célio. Vamos ver. É porque está desligada a câmera, não sei se ele está ou não. Marcos Célio, acho que não. Vamos chamar então Bruno. Boa noite, Bruno. Tudo bem, gente? Boa noite, tá me ouvindo? Boa noite. Sim. Eu tô com 3 telas, então eu tô meio perdido aqui, porque eu tô no computador de trabalho, eu abri para ficar com a tela grande, eu tenho 2 telas. E abri o celular porque não tem webcam. Tá esse rolo, mas acho que eu consigo me adaptar aqui. Beleza. Esse As de Pentáculos, o que me chama a atenção, além da mão, como se fosse uma mão celestial, né, carregando aí a moeda, que tem o pentagrama fado, me chama a atenção, acho que como o pessoal comentou, a cerca viva também, e os lírios, para mim eu vejo como lírios aqui as flores embaixo, né? As flores embaixo, como se fossem lírios brancos. Então, assim, eu consigo perceber, é como se fosse uma oportunidade de você ter uma nova jornada aí que tem oportunidades promissoras nessa jornada, que existe algo próspero e abundante te esperando do outro lado desse jardim. Como a Valéria falou, não é uma cerca natural, né? A gente vê que é um jardim aí que era comum, acho que até para a época, quando eles desenharam esse tarô, acho que a aristocracia, né, normalmente tinha esses jardins com esses pórticos de entrada. Então remete assim a um caminho de abundância, de dinheiro, fartura e uma certa bênção aí também, nesse caminho que está sendo trilhado. Perfeito, obrigado pela sua consideração, Bruno. Quem mais? Mais alguém? Pode abrir o microfone e falar. Posso falar? Eu digo, pode falar.
Então, eu vou puxar um gancho, É. talvez até seja uma certa provocação um pouco aqui, um pensamento meio provocativo, mas Quero eu provocações, pode mandar. acho que vai ser algo bacana, assim, para agregar a conversa, né? Uhum. Não querendo, digamos assim, negar o pensamento dos meus colegas, né? Mas, como eu falei, complementar ele. Eu não Uhum. vejo como algo artificial, Tá. porque as cercas vivas, elas não são artificiais, elas só são trabalhadas. Você tem plantas naturais nelas. Então, o que eu vejo nessa imagem, que na verdade eu até estou vendo o As de Ouros de uma forma bem mais diferente do que eu já tinha visto, apesar de que complementa, né? Como eu falei, nunca... Não é nada que destoa, mas complementa de uma forma bem diferente. É uma questão, primeiro, de um presente divino, né? A energia do As é sempre uma energia primitiva que vem pra gente. Não é nunca algo que a gente se propõe a alcançar, ela vem pra gente trabalhar depois. E a cerca viva e o jardim acoplados à ideia da montanha que eles falaram também, é muito bacana porque, assim, é um presente divino, é uma energia potencial que você recebe, mas que você precisa lapidar com o tempo, até chegar no 10, Legal. até chegar, né, na maturidade, Legal. no Na esplendor da plenitude do 10, energia, né? né? Você diz. Por isso, talvez... Exato. Por isso, talvez até mesmo uma cerca viva. Sim. Porque é algo trabalhado para ficar belo, para ficar bonito, para ficar, né? Para ficar apresentável, digamos assim, né? Para ficar aproveitável. Legal. E a questão da montanha, eu vejo também, porque a montanha, né? Até pegando, por exemplo, uma referência de significados de outros lugares, né? Por exemplo, como o baralho Lenormand, ou enfim, não necessariamente o baralho Lenormand, mas o arquétipo da montanha como um geral, né? Ele é um arquétipo de persistência, de necessidade de trabalho, de você ter que subir a montanha, né? Você se esforçar para isso. Então, sim, existe um grande presente ali, porque é uma mão divina te dando, mas também te lembra que é o mais trabalhoso dos ases e que para aproveitar o máximo da lapidação desse presente que seria representado pelo jardim e pela cerca viva, você vai ter que se esforçar. Sim, perfeito. É muito legal essa visão. Tudo se complementa, né? É legal essa visão além do pórtico que está aqui. Sim, faz sentido. É aquilo que protege, né? O As é energia primal. A gente vai falar sobre isso no decorrer do curso. Mas pensando no número 1, o número 1 é o que sempre começa, né? Eu quero que vocês prestem atenção nas montanhas aqui. Aí a gente volta para o slide anterior. Eu tenho montanhas também, só que as montanhas estão próximas, né? Gente, isso daqui quem escolheu para colocar para vocês foi o próprio tarô. Então é legal a gente ter essa percepção de que todas as cartas do baralho de tarô elas vão ter uma relação entre si, né? Então eu tenho montanhas no nível mais externo que podem trazer esse senso do quê? Frieza, né? Porque cadê o mato? Cadê a vida? A gente não vê a vida na carta, pelo menos aqui embaixo. Existe a vida aqui, né? Nesse matinho, nessas ervas e na própria mão. Aí a gente avança para as montanhas que estão mais distantes e você vê o verde. É muito curioso fazer essa relação. Esse é um dos insights que eu trago para vocês no estudo do tarô. Também colocar as cartas lado a lado para fazer as relações, né?
porque a gente tem relações diversas, infinitas combinações através dessas 78 cartas. O que me chama a atenção, pessoal, quando eu olho aqui para esse as, não é a moeda, não é o pórtico, não são as montanhas, não são as flores, é a mão. Nós temos aqui uma moeda de ouro, né? E o ouro é aquele que brilha. Mas o que está brilhando na carta não é a moeda, é a mão. E o que isso pode trazer, por exemplo, de significado para a gente? Que aquilo que nós produzimos, sim, é sempre valoroso, mas o nosso valor está em nós, está na nossa capacidade, no nosso talento, naquilo que nós construímos. Né? Acabei de ter essa percepção, que eu falei, poxa, é um metal extremamente precioso, mas a mão está brilhando mais, né? Então fiquem aí com essa info. Nós temos, deixa eu ver, alguns minutinhos de aula, 25, meia hora mais ou menos. Eu vou passar o próximo slide, a gente não vai usar, depois a gente vai ter algumas práticas. A aula pode ser que dure mais ou menos umas 2 horas, tá, pessoal? Para a gente se preparar. Eu quero manter esse cronograma para a gente não esvair tanto, tá bom? Bora lá agora para o próximo assunto. A gente tem aqui um 10 de espadas para vocês analisarem também. Se vocês quiserem fazer esse exercício depois, pós-aula, recomendo. Criar uma carta oposta ao as, né? Primeira parte, então, do nosso curso, galera. Vamos falar do básico. Básico do básico do básico. Eu estou tão feliz que cada dia mais estou conseguindo fazer apresentações ótimas. Obrigado pelo Canva. Porque se não fosse o Canva, gente, estava só a cartinha e a letra em Times New Roman. Então, obrigado, Canva. Tá até animado agora, tô adorando. Daqui a pouco eu vou colocar filmagens minhas, descobri que dá para fazer hoje. Bora lá. O básico. O que é o tarô? Aqui nós temos muitos estudantes já de tarô, né? Mas é importante relembrar e trazer a estrutura, né? Então, o que é o tarô, galera? O tarô é um baralho com 78 cartas, dividido em 3 partes. 22 dessas cartas, dessas 78, elas são denominadas arcanos maiores, não são arcanjos, tá, gente? Arcanjo é diferente de arcano. Isso a gente também vai falar do curso. O que é arcano? Arcano vem do latim, arcano, que significa mistério. Aqui está oculto, né? Então, nós temos aqui mistérios maiores e sobram o quê? 56 cartas. Essas 56 cartas são subdivididas. Então, nós temos aqui 40 cartas numeradas de asa 10, separadas por 4 naipes. Espadas, copas, paus e ouros, assim como no baralho comum. Ok? O que sobram? 16. 16 cartas chamadas de corte, nobreza, realeza. Também separadas pelos 4 naipes, mantendo a seguinte sequência. Pajem ou princesa, depende de baralho. Cavaleiro ou príncipe, rainha e rei. Isso em conjunto, então, são chamados dos arcanos menores. Eu já quero tirar da mente de vocês, galera, tendo estudado ou não o tarô, que maior e menor não significa melhor ou pior. Tá? Os arcanos menores, eles têm uma importância tremenda no estudo do tarô, porque vamos pensar pela lógica, né? Se eles fossem desimportantes, não estariam no tarô, simples assim. Então, vamos levar em conta isso, tá? Não é porque está escrito maior e menor que é desimportante e importante. Tudo tem a sua importância numa tiragem de tarô. Aqui no nosso curso, nós nos debruçaremos sobre o tarô de Waite, tarô de Rider-Waite, tá? No tarô de Rider-Waite, as cartas da corte são nominadas pajem, cavaleiro, rainha e rei. Existem outros baralhos, né, que vão colocar cada um nome, e a gente vai ver isso também com bastante profundidade. Então, por exemplo, o tarô de Tote, representado pela princesa, pelo príncipe, rainha e rei. Aí depende, não, estou errado, desculpa. É princesa, príncipe, rainha e cavaleiro. É uma denominação diferente do tarô de Tote. O tarô de Barbara Walker, que usa essa nomenclatura aqui, tá? E a gente já parte das perguntas, né? Ah, eu tenho o tarô dos orixás, eu tenho o tarô dos cristais, eu tenho o tarô sei lá, da pombagira cigana. Tem essa estrutura? Se eu tiver a estrutura de 78 cartas, 22 arcanos maiores, né? O que são os arcanos maiores? São as cartas que não tem naipe, não está escrito naipe lá. Então, tem a carta do louco, tem a carta do mago, tem a carta da morte, a carta do sol. Básico.
Sobrou 56, tem essa subdivisão de naipe? Beleza, você pode chamar de tarô. Não tem essa estrutura, ele não será chamado de tarô. Isso também não significa que o baralho é pior, tá, gente? A gente só precisa dar nome aos bois. Então, por exemplo, o baralho cigano, ele não é um tarô, porque ele tem uma estrutura diferente. Ele é um oráculo de cartas, né? É muito semelhante, a gente pode chamar de primo, de irmão do tarô, mas não é tarô. Eu gosto de bater nessa tecla, porque a gente, na nossa formação como tarólogos, precisamos saber diferenciar isso, tá? Até porque o baralho cigano tem outra personalidade. Aí os baralhos oraculares, né, carta de orixá, carta de guia espiritual, carta de cristais, cada um vai ter uma personalidade diferente e vai trazer um tom diferente para a nossa leitura. Não é problema nenhum você jogar isso, tá? Inclusive para você levar para o seu consulente. Importante. Ok? Próximo slide. Este baralho de tarô, então, é utilizado para diversos fins. Primeiro olhar que nós temos aqui do baralho de tarô é o sentido de oracular ou divinar. Eu gosto de trazer a etimologia da palavra, adoro a etimologia da palavra, gente, vocês vão me ver isso à torta e à direita nos cursos, tá? Então vocês vão ver sempre. Oráculo vem do latim oraculum, que por sua vez vem de orare, que significa rezar. Oracular, então, pode significar orar, e divinar vem de saber a vontade de Deus. Ou seja, através do oráculo do tarô, nós podemos compreender melhor a vontade dos deuses e nos conectarmos a eles. Eu vou trazer um FAQ para vocês de perguntas mais feitas, já vou respondê-las quando a gente estiver encaminhando para o final da aula. Mas já falo para vocês assim, não acredita em Deus, você não tem nenhuma relação com divindade, você não tem religião, você não precisa deixar de usar o tarô, porque o tarô, ele não tem ligação com religião alguma. Não necessariamente, a não ser que você use isso na sua prática e está tudo bem. Tá? Tem gente que usa o tarô só para fazer leitura simbólica, super funciona, tá tudo certo. Mas é uma das leituras que a gente pode fazer, né, uma das utilidades que nós temos para o tarô. Beleza, qual a próxima utilidade? Nós temos aqui diagnosticar e apontar hipóteses. Como todo oráculo, a gente pode compreender que o tarô é útil para investigar fatos do nosso cotidiano. Aí eu trago algumas perguntas básicas, né? Como está fulano em relação a mim? O que a cachorra da vizinha pensa quando eu passo pela rua? Por que ela late? Por que a minha vizinha fica batendo na minha casa o dia inteiro fazendo reforma faz 7 anos? Essa é dedicada para alguém que está aqui nesse grupo. Por que isso acontece? Qual é o meu maior talento? Onde que eu estou pecando? Tudo isso são bons exemplos daquilo que eu denomino leitura diagnóstico, tá? Que é para você entender uma situação. Existem diversos tipos de pergunta. Então, diagnosticar e apontar hipóteses. Próximo slide. Orientar e nortear. É aqui o que eu chamo de leitura conselho. Essa leitura serve para apontar melhores caminhos a serem tomados, para aconselhar em relação ao nosso comportamento e à nossa visão de mundo, e para mostrar possibilidades. Desculpa. Perguntas aqui clássicas que nós temos na nossa mesa de atendimento. O que eu devo fazer em relação ao meu casamento? Como lidar com a frustração no trabalho? Aí a gente entra numa celeuma, né? Numa pequena polêmica, que muitos consulentes querem que um tarólogo resolva a vida, né? Então ele chega com uma caixinha toda desconstruída, deu uma martelada, a caixa está amassada, tem um monte de objeto quebrado, ele dá na sua mão e fala assim, passa super bonder, desamassa com martelinho de ouro, eu quero que você mande laminar no papel dourado e me dá com assim, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o arbítrio do consulente é sempre dele, mas o tarô sim aconselha. Aconselhar é diferente de mandar a pessoa fazer alguma coisa, né? É legal a gente ter esse olhar logo de cara. Beleza. Qual que é a próxima utilidade? Temos a parte clássica, que é a previsão, é o que a maioria das pessoas busca quando quer jogar tarô, ou quando quer fazer uma leitura astrológica, de numerologia, de búzios e assim vai. Então, o que vai acontecer com a minha vida? Prever vem do latim para evidere. Não sei como se fala o latim, mas eu acho que é assim, parece italiano, né? Que significa ver por antecipação. Importante observação, prever não significa profetizar.
trazer exemplos para vocês de atendimento. Isso, na verdade, aconteceu com a minha família, tá, gente? Eu já sou o cartomante oficial da família e as pessoas vêm me buscar e vêm me contar as fofocas. Da parte do meu pai, eu fui numa reunião uma vez e o meu tio falou assim: você lembra do tio Darcy? O tio Darcy foi numa cartomante. A cartomante falou assim: ó, você vai ganhar na loteria. E o que o tio Darcy fez? Largou tudo que ele estava fazendo. Isso aconteceu de verdade, tá, gente? O tio Darcy largou tudo que ele estava fazendo, parou de trabalhar, falou: bom, vou esperar ganhar na loteria. Hoje ele vive na casa de outras pessoas de favor. Meu tio avô. Porque a pessoa falou, prometeu para ele, ou ele entendeu que ela prometeu, né? Existe essa percepção também, porque por mais que você explicite, gente, tarô não é promessa, tarô não é profecia, a pessoa vai falar: Ricardo falou que vai acontecer. Aí volta falando assim: Ricardo, pelo amor de Deus, não aconteceu, aconteceu tudo errado. Então tudo depende, né? Prever significa que nós estamos olhando à frente, mas olhar à frente também demanda o quê? A esquerda, a direita, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, como que eu posso me orientar, como que eu não posso me orientar. Aí eu tenho também as cartas que são mais deterministas, né? Então existem cartas que a gente não consegue negar. Por exemplo, a morte. Morte é a certeza que a gente tem. Mas uma morte não vai significar que você vai morrer. Ela significa um fim de ciclo. Por exemplo, né, de milhares de significados. Feito? Vamos lá para a próxima. Temos também outra polêmica aqui, pessoal, porque tem muita gente que fala que tarô não é magia, que não existe magia, que não existe nada desse jeito. Existem as pessoas que falam que existe, e a gente fica nessa briga de ego. Eu parto do seguinte princípio: se tem alguém usando o tarô para isso, é porque a pessoa está fazendo e existe essa possibilidade. Mesmo que você não acredite, né? Então, além de ser um exímio instrumento oraculário, o tarô também possui potencial para os ritos, em rituais e cerimônias mágicas. Isso, existem diversos livros que vão ensinar a respeito. Tá bom? Próximo. Análise simbólica. Como eu falei para vocês lá no começo, existem tarólogos que não acreditam em religião, existem tarólogos ateus. E eles fazem o que numa leitura oracular? Análise simbólica da carta. Então, existe uma leitura mais psicológica, mais psicanalítica, ele vai associar um símbolo ao que a pessoa está passando naquele momento, o comportamento dela, e não é problema algum, é muito interessante a análise simbólica, tá? E tá tudo certo. Maravilha. Também tem a parte artística, né? Porque o tarô é uma fonte de criatividade. Ele é muito usado para escrita criativa, existem livros que as pessoas criaram só com leituras de tarô, com tiragens. Aí tem a pintura, o desenho, a música, a poesia, a arte, o drama e assim vai. Feito? Feito. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha. Pode falar. Essa questão que você fala ali da leitura simbólica, a gente poderia colocar, digamos assim, na mesma linha de uma leitura para autoconhecimento, por exemplo? Pode, sim. O autoconhecimento e o conhecimento é o que as pessoas buscam hoje, né? No tarô, na astrologia, existe um misto entre autoconhecimento e a parte preditiva. É o que eu, como tarólogo, passo, e aqui existem já tarólogos formados que provavelmente passam por isso também, né? Faz sentido, para você se entender melhor. E a análise simbólica vai depender também do repertório de cada um. Então, o que a gente fez lá no começo, o que a espada me traz? A batalha, a vitória. O que a espada me traz? A consciência, a fortaleza, e assim vai. Agora, pessoal, eu vou partir para as FAQ, para as perguntas frequentes, quando a gente vai falar de tarô. O baralho cigano versus oráculos versus tarô, já falei, é simples, precisa ter essa estrutura para ser tarô. E a gente analisa independente da arte, tá? E daí tem baralhos que vão colocar nomes espalhafatosos e tá tudo certo. Outra pergunta. Precisa de dom? Nossa, Ricardo, você tem um dom tão bom para jogar as cartas. Dom é igual a oportunidade, a estudo, a prática e a dedicação. Então, se a gente vai englobar esses talentos, essas forças, sim, eu tenho dom.
mas não é porque eu nasci sabendo jogar tarô, né? Por outro lado, ele estava latente. Eu sou de uma escola que acredita e postula o seguinte: o tarô ele precisa ser despertado, né? Despertou o tarô, aí é anos para desenvolver e para desenrolar. Ok? Temos a outra questão que é o quê? É a mediunidade. Precisa ser médium? Você precisa incorporar alguém espiritual? Eu costumo falar para os meus consulentes o seguinte: olha, se eu dependesse de guia espiritual para me trazer pão na mesa, eu estava ferrado, estava passando fome, porque eu não entendo, né? Eu posso até ter uma mediunidade, mas isso não influencia diretamente o meu trabalho com o tarô. O que eu estou fazendo, e isso eu falo para os meus consulentes, tá? Para inclusive orientar. O que eu estou falando para você sou eu. Sou eu, Ricardo, tarólogo, fazendo a tradução dessa linguagem simbólica. Então, se tiver alguma coisa que não faça sentido, que esteja desconectado, tá tudo certo, a gente sempre pode rever. Se a pessoa tem mediunidade, pode usar na leitura? Pode. Não tem problema algum, desde que você saiba, né, o que é intuição, o que é a mensagem do guia, o que está na carta. A gente precisa criar essa conexão entre uma coisa e outra, né? Eu tenho uma amiga que ela lê Tote com os guias espirituais dela, gente, maravilhoso. Beleza. Próxima pergunta polêmica aqui. Podemos cobrar? Sim, podemos cobrar. Por quê? Porque nós estamos dedicando tempo, recurso, energia e também dinheiro no estudo de tarô. Porque senão vira aquela coisa assim, ai, porque é caridade. Gente, caridade é umbanda, caridade é kardecismo, a não ser que você faça isso e você queira, mas você não é obrigado a fazer leituras oraculares e nem ensinar de graça, né? Então, você pode, inclusive, no investimento desse curso, ganhar dinheiro com isso. A proposta do curso Tarô Essencial, ser um profissional, né? Maravilha. Eu preciso ser místico, eu preciso trabalhar com magia, eu preciso consagrar o meu baralho, eu preciso colocar um cristal na minha mesa, eu preciso chamar Beuzebu, eu preciso fazer uma oração ao Arcanjo Rafael, eu preciso chamar o pai de cima, o pai de baixo, o pai da esquerda, o pai da direita. Não precisa, se você não quiser. Você pode ser uma pessoa não mística, não esotérica, que vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Religiosidade é a mesma coisa, você pode agregar. Mas a religião é um campo que tem relação com a nossa fé, e a fé não pode ser imposta. Então, por exemplo, se você é um tarólogo, sei lá, um bandista, você não pode falar que a pessoa precisa frequentar um banda porque você acredita nisso. A não ser que o tarô indique de alguma forma. A gente precisa trazer essa imparcialidade e impessoalidade para uma leitura de tarô. Tem que tomar cuidado para não ultrapassar a sua fé sobre a fé dos outros, tá bom? Essa pergunta última aqui, pessoal, também é extremamente polêmica, porque alguns professores, algumas pessoas dizem que sim, você precisa saber cabala, você precisa saber astrologia, você precisa saber numerologia, você precisa saber todas as gias da vida para saber tarô, para jogar tarô. Não é uma regra, depende do baralho. Então, por exemplo, o baralho de Waite que nós usamos aqui no nosso curso, você não precisa saber. Tá? Você não precisa ter relação com as letras hebraicas. Você olhando para a carta, tendo a instrução do seu professor e praticando, você vai ser um excelente tarólogo. Mas, por exemplo, se a pessoa joga com baralho de Tote, que é um baralho muito mais complexo e intrincado em simbologia, você vai precisar saber, porque senão você perde informação. Então, lá no 5 de paus do baralho de Tote, vai ter uma informação astrológica, vai ter uma informação alquímica, vai ter uma informação cabalística, então vai demandar muito mais o seu estudo. É claro que também, galerinha, se você quiser agregar esse conhecimento, vai funcionar também. Tudo na nossa vida é repertório para uma boa leitura de tarô. A nossa experiência, o que eu almocei hoje, o que eu quero almoçar amanhã, um filme, uma série. Então, nunca vai deixar de agregar, né? A gente já começa a entender agora que o tarô ele é uma linguagem que aceita tudo. Você pode colocar tudo no tarô. E isso que é maravilhoso, né? Porque é uma ferramenta flexível, ela recebe. Então, se você quiser, inclusive, fazer um curso de gastronomia para aprender tarô e relacionar as duas coisas, pode. Beleza? Eu vou deixar agora, galerinha, um espaço para as perguntas de vocês. Bora lá, vou deixar vocês abrirem o microfone e falar. Perguntas em relação a tudo isso. Como é que nós estamos? Perguntas.
Perguntas. Quer falar, Isabela? Isso, ele começa do básico, que nem eu não tenho conhecimento nenhum. Sim, sim. A gente vai falar do programa do curso, mas sim, a gente começa do básico, tá? Não faz sentido começar de programas avançados, porque não é a proposta desse curso. A gente pode construir um curso avançado, não tem problema algum. Então, você está no seu lugar certo, tá bom? Prometo para você que se você participar do curso, você vai sair daqui lendo tarô, se você se dedicar, se você colocar a sua energia nisso, tá bom? E você, Adolfo? Ricardo, tipo assim, é certo, tipo assim, numa leitura a gente percebe que o consulente tá meio com uma energia densa, uma energia pesada, ou que o consulente precisa se conectar com algo maior. Você falou de religião. A gente deve indicar para o consulente que ele busque, tipo assim, a religião dele, ou que ele busque se conectar com o que ele acredita? Isso é certo, é errado? Como que a gente age quando a gente se encontra numa situação assim? Perfeito, boa pergunta. Quando eu vou falar de espiritualidade, eu sempre pergunto para a pessoa o que ela faz. Então, se ela vai para o terreiro, se ela vai para a igreja, se ela tem alguma fé, se ela não tem. Eu sempre, na maioria dos casos, na verdade, quando a pessoa já tem uma religião ou uma prática espiritual, eu falo para ela intensificar, ou de repente dedicar tempo mais a isso, né? Se ela está precisando cuidar da espiritualidade, já usar já essa vivência que a pessoa vai ter. Então, semana passada, por exemplo, joguei para uma moça, ela era cristã, era da igreja católica. O espiritual dela estava pedindo o quê? Missa para antepassados, mandar rezar para os entes familiares que já não estão mais entre nós, participar de grupos que tenham relação com isso. Então, é sempre desse jeito, tá? Se a pessoa não tem uma prática religiosa, uma prática espiritual, você direciona e fala assim, olha, busque aquilo que o seu coração manda você fazer. A maioria das pessoas que a gente atende hoje, aí falando da minha experiência pessoal, tá, gente? Eu atendo pessoas aí na faixa de 30, 40 anos mais ou menos. E muitas dessas pessoas não têm uma relação muito próxima com a espiritualidade e têm vontade de experimentar tudo. Então eu falo, vai experimentar tudo. Vai pro terreiro, vai pro catecismo, vai pro candomblé, vai pra umbanda, vai pra magia. O que você gostar, é isso aí. Não tem segredo, a gente pode aceitar tudo. Já atendi evangélico, dá super certo. Então nunca atendi muçulmano, mas deve ser uma experiência bem legal. E você, Alex? Olá, gostaria de saber se esse curso ele vai ajudar para dar consulta, preparar para dar uma consulta paga. Esse curso é um curso profissionalizante, tá? Sim. Ele é um curso profissionalizante, você vai terminar aqui tendo o aparato para começar a trabalhar com tarô. Inclusive, existem aulas para falar de marketing, como você cobra, como você não cobra, ética profissional, tá? Eu vou mostrar para vocês logo mais o nosso programa de curso. Tá bom? Mas pode falar, Bruno. Posso falar? Pode. Eu não tenho o tarô ainda do Rider-Waite. Qual que você recomenda? Qual edição? Olha, isso depende muito do seu bolso. Existem edições baratas brasileiras, tá? Que você encontra por 50, 70 reais. Se você quiser ir na arte original do baralho, você vai precisar buscar uma referência internacional, que são os baralhos da US Games, por exemplo. Tá? Então depende muito. Essas artes nacionais, elas são adaptadas, funcionam super bem, dá super certo. Se você tiver condição de comprar uma da US Games, vai funcionar também. Tá bom? Aí a gente pode pesquisar junto, se você quiser. Tem na Shopee, inclusive. Tem uma versão lá da US Games que é muito bonito, que chama o Radiant Rider-Waite. Não sei se você já viu ele. Vem até numa lata. Ele é bem bonito, ele tem a versão bem clara das cartas que eu acho que no Brasil deve ser bem mais caro comprar aqui, né? Aqui você vai encontrar um baralho desse por uns 250, 300 reais no mínimo. Tem alguma versão brasileira legalzinha, para pelo menos começar? Eu lembro quando eu comecei a estudar tarô, eu comecei aquele pelo novo tarô de Marsella, que era bem basicão, bem
bem básico. Tem algum será mais ou menos na mesma faixa? Olha, eu conheço eu só não sei qual editora que é, tá? Mas se você pesquisar o tarô de Waite no Google, você vai encontrar uma edição nacional que o fundo dela, a parte de trás, é preto como se fosse uma estrela, assim, branca. Eu só não sei qual é a edição, qual é o nome da editora. Isso, é esse da Isabel. Você sabe o nome dessa editora, Isabel? Editora Isis. Editora Isis? Ah, boa. Perfeito. Perfeito. Valeu, obrigado, gente. Seu microfone está desligado, Isabel. Fala de novo. Isso, esse mesmo. Peraí, volta. Isso, Quando agora eu sim. comprei, ele tinha essa editora que o rapaz falou, ele tinha a opção de ter o livro também, mas eu só fiz o tarô mesmo. Ótimo. Perfeito, perfeito. Então, editora Isis, vocês podem procurar. Esse aqui, editora Arta, de Porto Alegre. Legal. Deixa eu ver, esse eu não conheço. Ah, esse eu já vi. E é um preço ok, nem acessível. Particularmente, desculpa te interromper, esse da Arta, eu acho ele mais interessante do que esse da Isis, porque ele não troca as figuras, ele só dá muito contraste e saturação nas cores, mas ele não troca. Eu acho bem interessante. E esse não é caro, tipo, você encontra por 50 e poucos reais esse daí. Opa, muito bom, muito bom. É, a editora Comprei Isis. aqui nas Americanas e assim, eu não tenho do que reclamar. Eu achei as cartas assim, elas são até que grossinhas, não são tão flexíveis, sem baralho, ela não empena. Eu gostei. Legal. Se você puder achar o 7 de copas, me mostra depois desse baralho. Porque o 7 de copas da editora Isis eu sei que é uma versão um pouco mais diferente. Essas editoras nacionais, elas precisam adaptar por questão de direitos autorais, tá? Então, por exemplo, você vai pegar a carta da torre, ela vai ter um desenho diferente. Isso não vai prejudicar profundamente o que a gente vai entender do arcano, tá? Deixa eu ver, mostra de novo para mim, Ju. Ah, legal. Legal, arte original. Ricardo, Muito bom. e quanto a usar baralhos de tarô já usados? Porque às vezes a gente consegue comprar baralhos que estão abertos, estão... Você acha que tem alguma coisa de ruim nisso? Não vejo problema algum. Se estiver limpinho, está conservado, ótimo, tá? Existe inclusive aquele mito, né, que você não pode comprar um tarô, você tem que ganhar. Não, compre seu baralho de tarô se você tiver condição que vai dar tudo certo. Se você quiser comprar usado também. Duvido que vai vir Kurokubaca, acho difícil. Tá bom? Ricardo. Senhora. Oi. Dei uma saidinha, voltei há pouco e tipo assim, cheguei com o barco andando. Mas vocês estão falando de decks, né? Isso. Eu gostaria de mostrar um que eu comprei esses dias, que eu achei fantástica a qualidade e o custo-benefício dele. É essa edição aqui, ó, da editora Lo Scarabeu. Ah, Los Cabelos, sim. Ele veio sem borda, sabe? Que Quando eu lindo. comprei ele, na verdade, eu não sabia que ele ia vir sem borda. Eu comprei porque estava R$108 na Nossa, Amazon. E ele preço bom. quase R$300 ou 300 e poucos reais. Ele é muito... Sim. Tava muito barato. E aí eu pensei, vou aproveitar, né? Mas aí quando chegou, era sem borda. As lâminas são grossinhas, assim, sabe? Ele bem... não são tão flexíveis. E ela tem como se fosse uma laminação por cima. E até eu olhei no link, estava R$190 semana passada. Essa semana. Mas mesmo por 190 tava um valor legal, ele veio numa caixinha assim também. A Los Cabelos é uma editora europeia, pode funcionar. A qualidade dela é boa, Fê? Sim, Da carta, do papel? aqui. Ah, legal. Tá vendo que ela tem uma laminação por cima, assim, parece ser uma proteção, assim, ela é Uhum. a carta. A baralho da Los Carabeu é uma das melhores do mundo. Opa, pode comprar Los Carabeu sem dúvida. A qualidade então, realmente... o material é uma das melhores do mundo. E aí, quando embaralha, assim, sabe, ele desliza super bem, dá para ver que é resistente, que não vai estragar a carta, sabe? Sim, sim. Perfeito, muito bom. Foi a minha aquisição do ano, eu acho, porque essa foi
Eu tive muita Nossa, sorte. realmente não encontro nesse preço. O Ricardo teve um colega que perguntou se era da Amazon. Aí eu não sei se posso falar, mas eu achei na Amazon. Acho que a Fernanda deve ter comprado, porque ele tava com preço muito bom na Amazon mesmo. Entrega em 2 Tá. dias. Aí a Ah, pessoa, que se quiser beleza. procurar na Amazon, rapidinho. Depois a gente manda o link, eu vou procurar o link, a gente compartilha para comprar, tá? Eu tenho o link. Manda. Da compra. Manda lá no grupo, por favor, se puder. Tá? Sim. Obrigado, Nesse Fê. grupo que foi colocado o link da aula? Isso. Manda lá, porque daí todo mundo vai ter acesso, tá bom? Tá. E mais, Digo, que pode falar. Eu ia te perguntar de uma visão em relação à leitura mesmo agora, né? A interpretação. Porque eu vejo pessoas... Claro que, assim, os arcanos menores, né? Tanto as cartas numeradas quanto as cartas da corte, principalmente as cartas numeradas, elas acabam sendo um pouco mais pontuais, um pouco mais de detalhamento, né? Então, elas acabam sendo um pouco mais, digamos assim, tendo a sua vibe mais fixa, digamos assim, pelo menos algumas. Tipo, por exemplo, é difícil um 3 de espadas ser bom, por exemplo, né? Geralmente é uma carta pesadinha, digamos assim. Sim. Agora, em relação aos arcanos maiores, eu vejo tanto tarólogos que fazem mesmo essa divisão de esse arcano é bom, aquele arcano não é legal, quanto tarólogos que, por exemplo, saiu a estrela na pergunta para a pessoa, e os arcanos menores que acompanharam a estrela no jogo só saiu carta ruim, então a estrela vai estar do lado negativo dela. Ok. Né? Atribuem pros arcanos maiores tanto vibrações, digamos assim, positivas quanto negativas, independente de qual arcano seja. Né? E já tem tarólogos, como eu falei, que atribuem não, esse é positivo, aquele é negativo. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Muito apropriada essa pergunta, tá? Eu acredito que cada um tem a sua prática, tem o seu entendimento de vida, mas para mim o tarô, ele não é fechadinho desse jeito, ele não é um algoritmo que funciona exatamente da mesma forma sempre. Eu posso responder para vocês que depende, tudo depende. A gente tem no nosso curso a visão geral do arcano, que é o que tem de bom nele, o que tem de ruim, o que tem de neutro, o que está a favor. Mas esse é o básico para a gente desenvolver a nossa própria linguagem. Entendeu? Existem métodos apropriados para falar o que tem de bom e o que tem de ruim do arcano. Então a gente vai conseguir, de acordo com o tipo de tiragem, detectar o que está a favor ou não. Se você faz uma leitura livre, sem metodologia, aí vai depender muito da sua vibe, do contexto que você enxergar, né? Mas eu não acredito que tudo é preto no branco desse jeito, porque senão eu nem precisaria jogar tarô. A gente tem vários aplicativos hoje, você vai lá na Play Store, vai lá no iPhone e vai falar assim, carta tal, X é bom. E o tarô é um universo muito maior do que isso, sabe? Então, se você olha para a carta, você teve uma impressão boa, olha para o bom, mesmo que a aparência seja ruim. Isso é algo que eu levo para minha mesa de atendimento. Eu falo assim, olha, não parta de pressupostos. Se você viu uma carta feia, ela pode ser maravilhosa, ela pode trazer uma mensagem linda, e você pode ter uma carta bonitíssima, belíssima, te dando uma baita bronca, né? Então, por exemplo, o sol, que as pessoas falam, ai, que lindo, lindo sol, lindo sol. Vai para o Mato Grosso do Sul, pega o sol a pino, sem água e pelado. É bom? Aí a gente pensa no 3 de espadas. O que é o 3 de espadas se você trouxer um olhar positivo? Vai falar do quê? De assertividade, de inteligência emocional, de controle, inclusive, da sua comunicação. Então, tudo é contexto, não são nem 50 tons de cinza, são 78 a não sei quantas potências, entendeu? Tá? Quem quer falar agora? Protegido levantando a mão, adoro responder pergunta. O que mais? Juliana, pode falar.
Você comentou, Ricardo, que você é o tarólogo da família. Sim. Até onde vai o Ricardo e até onde vai o tarólogo? Como é que fica esse limite? Porque, às vezes, eu jogo cartas, sabe aquela coisa boba, cartinha do dia? E aí você já conhece a pessoa e fala, meu, vai sair um diabão aí. Você pega e sai, você fala, meu, mas sou eu? O que aconteceu aqui? Né? Então, assim, parece que tem hora que eu falo, meu, já sei, né? Você tá tudo errada, não vou voltar com esse, não vai voltar com esse, criatura. Então, tipo, até onde vai a tua opinião, o teu pensamento e o tarô? Como que você separa isso? Isso. Imparcialidade é extremamente importante se você conhece ou não. Eu sou de uma linha, eu acredito no seguinte: quanto mais você conhece uma pessoa, melhor você vai poder ler para ela. Porque você sabe onde estão as deficiências, os pontos fracos, as potencialidades, os talentos. Mas é claro que você tem que se distanciar da questão para não voar na cabeça da pessoa, por exemplo, quando sai um diabo, né? Então vai jogar para a família, tá vendo? Que sua doida. Não, você vai falar, olha, o jogo está dizendo que por A mais B gosta. Você tem que embasar tudo, gente. Porque senão vira opinião. Às vezes eu estou num atendimento e eu estou dando uma opinião. Eu falo, isso é a minha opinião. Como tarólogo, eu tenho que me distanciar, porque eu não sou um robô. Eu posso ter minha opinião, eu posso falar isso para você. Você não está me pagando para isso. Vamos ver o que o jogo mostra. E, inclusive, algumas vezes o jogo me contradiz. Eu falo, estava errado. Tá vendo por que a gente precisa jogar? É extremamente importante. Isso sendo familiar ou não. Eu, particularmente, para minha família, eu não costumo jogar. Eu sou cartomante, mas eu não costumo jogar para minha família. Porque tem uma questão pessoal. Você pode ter as suas questões, a sua ética, o seu limite. Entendeu? Para questões extremamente importantes, eu jogo. Tá tudo certo. Mas a nossa barreira de proteção, nesse sentido, também é importante. Até porque tem gente que não vai acreditar em você, se for amigo próximo. Quanto mais próximo também, esse é o problema. Você pode não enviesar a leitura, mas a pessoa vai achar que você está enviesado. Ah, porque você está viajando, porque você está... Entendeu? Então, distância é tudo. Impessoalidade é tudo. Né? E você embasar, por isso que você precisa ter um estudo, né, das cartas, você precisa ter uma vivência, porque você vai poder falar por que aquilo está acontecendo no jogo. Né? O que mais? Alex. Se você me permite, Ricardo, Juliana, você vai ter o maior desafio da sua vida ao jogar para você. Um tarólogo que tira para si mesmo, ele joga para qualquer pessoa. Porque esse treino é o treino mais difícil, é aquele momento que a gente quer ver na carta o que a gente quer. Né? E a gente toma cada porrada. E a gente sabe, então a gente lê e a gente exercita essa imparcialidade, né? E daí, quando a gente joga para alguém que a gente ama, por exemplo, eu tenho clientes fidelizados que eu atendo há mais de 20 anos, eu conheço a história toda do cliente. Então, eu vou na carta, a gente vai na carta. Né? A gente, senão você diz, você quer tomar um café e quer a minha opinião, ou você vai me pagar a consulta e eu vou abrir? Exato. Legal. Boa essa. Né? Exato. Muito bom. Obrigado, mestre. Obrigada. Alex, pode falar. Eu gostaria de saber se a gente vai ter algum tipo de laboratório, alguma forma de simulação de leituras, ou vai ler um para o outro, alguma coisa desse tipo. Teremos. Vou mostrar para vocês já. Só vou terminar de responder as perguntas, daí a gente vai para o programa do curso. Tá bom? Alguém mais quer pontuar alguma coisa? Maravilha. Então, perguntas respondidas e teremos mais 297 mil conforme avança. Quer falar alguma coisa também, Ju? Não, beleza. Então, vamos para o próximo. Como funciona o tarô? Eu vou falar um pouquinho sobre isso antes da gente ir para o conteúdo programático, tá, gente? Como aprender tarô? Importante. Vamos lá. O tarô é uma linguagem simbólica, e assim como em qualquer outra linguagem, a gente deve aprender do básico. Então, qual é a estrutura, qual é o esqueleto do baralho, qual é aquilo que fundamenta, qual é a base. A gente parte para o estudo básico através de muitas fontes.
Então, nós temos os cursos, nós temos as vivências, nós temos leituras de livro, nós temos experiências com a prática oracular, né? Tendo o básico concluído, a gente parte para o próximo passo, que é o quê? Construir as sílabas. Se você está aprendendo uma língua, você vai ver como é que é a ABC naquela linguagem. Depois você vai ver como que a gente fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E depois você vai construir sílaba. A partir do momento que você constrói uma sílaba, você vai construir uma palavra. Depois a frase, depois uma página, e assim subsequentemente. Tá? Então, a prática é extremamente importante para a construção de uma boa linguagem oracular, de uma boa linguagem tarológica. Tá? E assim a gente continua para sempre. Eu estou no tarô desde 2017, fazem 4 anos já, e todo dia eu aprendo alguma coisa nova com o tarô. Isso não significa que eu não seja uma pessoa boa para jogar ou para interpretar, porque o tarô é uma linguagem viva. Assim como o próprio português, né? Se você pensar que você, a palavra você, há anos atrás, se falava vós-me-se, e hoje a gente escreve VC, a mesma coisa. O tarô se dá da mesma forma, tá? É importante, eu gosto de bater nessa tecla, a prática nos leva próximos à perfeição. Para aprender o tarô, a gente precisa estudar, praticar, estudar, praticar, estudar, praticar, estudar, praticar, estudar, praticar e praticar mais um pouquinho. Eu já posso falar para vocês o seguinte, eu sou bastante objetivo, sou sincero. O conteúdo que o professor leva, ele é o pontapé inicial. Se o aluno, a parte do aluno é receber esse aprendizado, essa instrução, e levar para frente, praticar. Então, se eu dou para você um as de ouros, uma semente, o que você vai fazer com essa semente? Se você vai plantar, você vai colocar na terra, vai regar, vai deixar no solo, essa plantinha vai crescer e vai virar uma árvore. Se eu te dou uma semente e você guarda no bolso, ela vai virar uma runa. Né? Então, é extremamente importante isso. Feito. A gente praticou no começo, por isso que eu falei que eu inventei história. Essa parte a gente vai pular e vamos para agora a parte do conteúdo programático desse curso. Terceira parte. Aí ficou tão bonita essas animações, né, gente? Ricardo Baratella, professor de tarô, sou tarólogo desde 2017. Sou professor de tarô desde 2019. Em breve farei 34 anos, então daqui a pouco a gente muda esse status aí. O que vocês podem esperar de mim como professor, como instrutor de tarô? Eu sou uma pessoa objetiva. Eu sou um professor que leva as coisas de forma fluida, sou flexível. Eu acredito que não existe verdade absoluta, existe a verdade de cada um. A gente nunca vai violentar isso, tá? Existe o tarólogo que gosta de falar por horas e horas e horas e horas e horas e contar do caso das flores, né, que apareceram na janela. Existe o professor que vai falar, temos aqui um par de flores e você vai colocar na janela. Isso não está falando da qualidade de cada um, porque cada um tem o seu talento, tá? Então, meu talento é a objetividade, é levar assertividade, é levar as coisas de forma didática. Eu gosto de ser didático, prezo o máximo para isso, porque eu acho que o professor precisa ser didático, né? E isso se dá na prova dos meus alunos. Meus alunos de turmas anteriores têm vários tarólogos, tinham, inclusive, tarólogos que nunca tiveram coragem de começar o trabalho com tarô, e depois do curso começaram. Isso, para mim, é um ponto muito importante, né? Temos pessoas que começaram do zero e hoje jogam, não atendem profissionalmente necessariamente, mas jogam para si, entendem como é que funciona, tá? E aqui eu tenho alguns números para apresentar para vocês. A gente tem uma mente que pode dar truque, né? Se tá lá, Ricardo tarólogo e professor desde 2019, vai falar, meu Deus do céu, eu tenho 2 anos de prática, exatamente, tenho 2 anos de prática, mas onde eu vivi tarô todos os dias. Eu vivo o tarô todos os dias. Então, nos meus atendimentos, eu foco muito no atendimento, é por isso que eu tenho uma linguagem boa, né? De 2017 para cá, eu tenho aproximadamente 3.300... Isso eu fui fazer conta, tá, gente? Antes de trazer esse número. Não é inflado, prometo para vocês. Tenho 3.300 horas dedicadas para os atendimentos de tarô exclusivamente, de forma online, de forma presencial, no Brasil e no exterior. Atendo muita gente que mora no exterior, para o Brasil e para o mundo. Daqui a pouco a gente começa na língua inglesa, eu vou ganhar em dólar. Aí vocês me aguardem que eu vou viajar para Nova York.
Tenho uma média de 1.500 horas dedicadas à instrução com o tarô, desde esse tempo, através do quê? De cursos, vivências da minha formação. Eu sou uma pessoa que fui formado a ser instrutora, a minha instrutora está aqui nível PGON, então eu devo isso a ela, inclusive, tá? Tenho aulas de tarô toda semana. Então não é porque eu sou tarólogo professor desde 2019 que eu não tenha estofo para lidar com um aluno, para instruir o aluno. Isso é muito importante a gente levar em consideração. Eu tenho 33 anos, mas a minha alma é imortal, né? O que é imortal não morre no final, como diria Sandy Júnior. Feito? E mais? O que você pode esperar do curso Tarô Essencial? Eu vou trazer aqui alguns tópicos para vocês, tá? Então, compreensão da estrutura e da história do tarô. Eu vou falar do aspecto histórico numa introdução. A visão das cartas de acordo com o autor do baralho, que é o Arthur Edgar Waite. Ou Edward. Nossa, me fugiu o E agora, mas é A.E. Waite. E de acordo com a minha visão, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o entendimento do autor deste baralho, o que está no livro dele, o que está na visão dele, o que está na minha visão. E a partir disso, a gente constrói o terceiro pilar, que é o quê? É o seu entendimento dessa carta. Teremos muitas aulas práticas com exemplos do cotidiano. Eu gosto de levar estudo de caso, eu gosto de olhar para o céu e ver a carta, eu gosto de olhar para a árvore e ver a carta. Isso, para quem me acompanha no Instagram, vai perceber, né? Construção de narrativa com as cartas, como manusear, como é uma postura profissional, qual deve ser a ética de um tarólogo. E mais? As diferenças entre as escolas de instrução tarológica. Então, o que isso significa? Existem escolas clássicas, existem escolas modernas, existem escolas tradicionais, contemporâneas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para a gente entender essas diferenças. Eu coloquei aqui 2 tópicos extra que a gente não tinha no curso Tarô Essencial até agora, tá? O que nós tínhamos no Tarô Essencial? Tinha a visão do instrutor, agora estou adicionando também a visão do autor para esse conteúdo teórico. Estou adicionando aulas abertas com a participação de alunos das turmas anteriores. Então, como é que vai funcionar isso? Eu vou chamar uma pessoa que trabalha com tarô, vou falar, vamos jogar para ver como é que a gente entende tarô? Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Isso off-aula, tá, gente? Fora da aula. Então, são realmente pontos extra. Vou fazer vídeos comparativos do Rider-Waite-Smith com o tarô de Marcelli, que também é tradicional, é importante a gente ter essa visão. Tudo isso fora a aula. O que mais? Temos aqui o nosso conteúdo programático, que é sujeito a alteração. O tarô é uma linguagem viva, eu sou um ser vivo, eu posso dar louca e mudar, que nem eu fiz no começo da nossa aula. Mas isso daqui é o básico que eu prometo para vocês que a gente vai ver, tá bom? Então, temos aqui 24 aulas. Primeiro, a estrutura do tarô e a história. Depois a gente já começa com os arcanos maiores. Temos aqui 4 aulas de arcanos maiores, tá? No primeiro a gente vai do louco ao papa, enamorados à roda da fortuna, da força ao diabo, da torre ao mundo. E depois a gente começa com os arcanos menores, a partir, principiando das espadas e do elemento ar. Então temos aqui de asa 5, de 6 a 10 de espadas, e depois a corte das espadas, página ao rei. Em seguida, naipe de copas, elemento água, de asa 5, naipe de copas de 6 a 10, naipe de copas de página ao rei. Depois, naipe de paus, a mesma coisa. Então, de 6 a 10, de asa 5, página ao rei. Naipe de ouros, a mesma coisa. Nós temos aqui, 17 aulas, serão 34 horas de conteúdo, tá? De conteúdo teórico. Cada aula tem 2 horas de duração. Elas serão sempre às quartas-feiras, tá? A gente vai falar de gravação, essas coisas já já. Depois disso, temos uma aula de método simples, na verdade, 2 aulas de método simples, 3 cartas, parte 1 e parte 2. A parte do básico, a gente começa a desenvolver a linguagem. Então, nós iremos ver aqui, métodos de média complexidade, Peladã, Templo de Afrodite e Cruz Celta. Uma aula prática desses métodos, e depois vamos para os métodos de alta complexidade, árvore da vida, mandala astrológica, espelho do relacionamento. E uma aula prática também,
para falar desses métodos de alta complexidade. Temos também uma aula com métodos diversos alheios, a gente vai jogar, né? Então, assim, cada um vai trazer um método. É bem legal, porque daí cada um traz uma criatividade. Na última aula que a gente fez, os meus alunos escolheram o método do Weiner, que era bem legal, é o método da cruz de Davi, da estrela de 6 pontas. Temos uma aula de encerramento do curso, que é para falar do quê? Ética, postura profissional, marketing, quanto cobrar, como atender. E aqui também, pessoal, eu não coloquei nesses slides, mas nós temos uma aula bônus, a aula 25. E aí vai ser um tópico extra para quem participar, vai chamar a aula Pulo do Gato, tá bom? Então nós temos aqui 25 aulas de 2 horas, totalizando 50 horas. Isso só de teoria, em grande parte, temos também a parte prática. Além disso, nós teremos aulas práticas também, fora aula, tá? O que nós iremos ver no decorrer desse curso? Análise simbólica, análise das posturas das cartas, análise das cores predominantes desses arcanos. Teremos aulas de 2 horas cada, aulas práticas, no mínimo 2 horas. A gente vai agendar em conjunto com o grupo, tá? E é sempre aos fins de semana. Então vai ser um sábado ou domingo, uma vez ao mês, mais ou menos. Nós teremos 6 meses de aula, então das 6 aulas práticas de 2 horas, acrescenta 12 horas. Ok? Temos também uma apostila digital, que a gente vai construir junto, eu vou disponibilizar no final do curso. Como é que vai funcionar essa apostila? A gente vai ter uma aula prática para cada um trazer a sua visão do arcano, e a gente vai ter um arquivo open source, todo mundo vai escrever. No final eu vou compilar, vou colocar em formato PDF ou revista, alguma coisa assim, e vou disponibilizar para os alunos, tá? E mais? Também disponibilizo os slides da aula através do OneDrive. A gente vai ter no grupo do WhatsApp um link para você acessar. Temos um grupo de suporte no WhatsApp com a presença do professor. Vocês podem tirar dúvidas. As aulas serão gravadas e vocês terão acesso no YouTube por 1 ano, tá? Você vai ter 1 ano para visitar e revisitar isso. Você vai ter o dobro de tempo. Também estou me propondo aqui, a partir desse curso, então isso não tinha na turma anterior, 1 hora de tirar dúvidas por semana. Então, eu vou falar assim, gente, quarta-feira, sei lá, 8 horas da noite, eu estou aqui para a gente tirar dúvida de tiragem, das cartas, e a gente vai conversar. 1 hora que eu vou fazer isso, vou dedicar para esse tempo. Ok? E temos também um certificado de conclusão sujeito à aprovação do professor. Por quê? Porque eu sou um professor que preza pela qualidade e não pela quantidade. Claro que quanto mais alunos, melhor. Eu adoro, tá, gente? Não só pela questão financeira, mas porque eu gosto de ter aluno. Mas se você quiser certificado, você vai ter que participar. Você vai ter que demonstrar um manuseio, uma construção de linguagem do tarô. E eu não estou falando para vocês assim, ai meu Deus do céu, eu preciso ler as Ilíadas com o tarô. Não, você precisa fazer o básico, tá? É isso que a gente se propõe. Então você terminou o curso, está conseguindo ler um jogo de 3 cartas, está apto. Se você conseguir fazer tiragens médias, complexas, melhor ainda. Mas eu faço essa análise, tá, gente? É uma análise que depende da minha avaliação. E aí ninguém pode fazer se não quiser. Tá tudo certo, só que eu não tenho certificado. Ok? Temos dúvidas? Deu para responder, Alex, as suas perguntas? Em relação à parte burocrática do curso? Maravilha. Temos mais dúvidas em relação ao curso? Conteúdo, essas coisas? Pode falar, Fê. Talvez já foi falado, né? Mas como eu disse, eu dei uma saidinha ali durante a aula. Em relação aos valores. E também eu vi, agora então eu vi, né, que você vai falar sobre as escolas, né? Isso é algo que eu ainda tenho dúvida. É algo que, assim, eu gostaria de um aprofundamento, assim, nisso, sabe? Mas eu vi ali que você vai falar sobre isso, né? Vou falar sobre isso. Eu estou trazendo coisas que não tinham nos cursos anteriores, é por isso que eu gosto de falar que, de me amostrar. Não sei se vocês sabem, mas as cartas do baralho de Waite dos arcanos menores têm nome.
Isso é algo que a gente não vê em nenhum outro curso do Rider-Waite, tá? Uma curiosidade que eu vou colocar para vocês que é importante. Vou falar também dos símbolos em relação ao autor, como é que ele via esses símbolos, qual foi a inspiração da Pamela para tirar aquela cena da carta, de onde que veio, tudo isso está dentro. A aula das escolas é uma aula tranquila, a gente não precisa se preocupar tanto, tá, Fê? Porque é simples, tem a escola francesa, tem a escola inglesa, existem as outras escolas que derivam dessas, existem as escolas livres, mas no final, prometo para você, assim, que sendo tarô é tarô, independente do baralho, um vai ter um detalhe diferente, mas a estrutura, a vida que existe no tarô é a mesma. Tá? Eu era mais por uma questão de conhecimento mesmo, sabe? Por exemplo, assim, se alguém perguntar qual escola eu sigo, sinceramente, eu não sei responder. Eu sigo a Aurora do Tarô, entendeu? Eu sigo o método Weiger, então, e mais aquilo que eu aprendi de forma autodidata, estudei anos sozinha, né? E, enfim, né? Mas era mais por uma questão de localização, conhecimento mesmo. Sim, sim. Para saber se posicionar, tá tudo certo. Que nem o consulente que chega assim para você, qual é o baralho que você usa? Aí você fala, meu bem, isso me importa. Não necessariamente é você. Eu não vai falar desse jeito, né? Sim. Mas tanto faz, o baralho que você usa, é importante levar a mensagem. Se você está usando o baralho dos gatinhos, do unicórnio, mas é porque tem gente que gosta de falar assim, é porque eu prefiro o Marcelo, então vai lá. Né? Tá bom? Quem mais? Mais dúvidas? Perguntas? Ok, eu quero fazer uma última brincadeira aqui. Eu estou partindo do seguinte pressuposto, que todo mundo quer fazer esse curso. Então a gente vai tirar uma carta, perguntar o que esse curso pode me acrescentar, pode agregar à minha vida. A gente vai olhar para a carta, vai abrir o microfone, eu vou chamar vocês, e aí você vai me responder. Não precisa ter medo, traz uma sensação, né? E o professor vai ajudar, eu tô aqui para isso, tá, gente? Então, se você travar, tá tudo bem, o professor vai ajudar, vai pegar na mãozinha. Beleza? Então, embaralha os seus tarotes. Como é que a gente embaralha os nossos tarotes? Embaralha do jeito que você quiser. Eu costumo embaralhar assim, porque para mim é mais fácil, tá? Deitadinho nas minhas mãos. Mas eu posso fazer assim, por exemplo, de cima a baixo. Tem gente que gosta de jogar na mesa e fazer um misturadão. Beleza, não tem problema se você conseguir ler dessa forma. Tem que tomar cuidado para não estragar o seu baralho, né? O meu é de plástico, gente. Compre baralho de plástico, que é a melhor coisa do mundo. Olha, foi sem falar, deslizou na minha mão. Mas faz que nem um tijolo. Então, baralho seus tarotes, pergunta o que esse curso pode me agregar. Uma carta. Ok? Alex, já tirou sua carta? Tá. Valdete, já tirou sua carta? O que mais? Digo, já tirou sua carta? Eu tô tirando agora, peraí, rapidinho. O professor pressiona, né? A minha, acabei de tirar. Pode falar, Alex. A torre, arcano 16. A torre, e aí? Me conte. Bom, bem, pelo desenho, tá meio que desconstruindo algo. Uhum. Vai aparecer algo novo. Olá, perfeito. Você já estudou tarô? Um recomeço. Já li bastante sobre tarô, mas nunca nada que eu possa dar curso ou dar atendimento. Maravilha, que ótimo ter saído uma torre, porque as pessoas morrem de medo. Se a gente for no que está no livro, a pessoa fala, meu Deus, esse curso vai ser horrível, eu vou morrer quando terminar o curso. Não, morrer. É uma carta de o quê? Iluminação. Sim, você constrói estruturas diferentes e inovadoras para o seu repertório pessoal do tarô. Então, sim, é diferente, você vai entender melhor e você vai compreender o que vem dessa luz divina. Uma carta ótima, maravilhosa, é o Kinder Ovo. Sabe o Kinder Ovo tem um brinquedinho lá dentro. Fechou? Ricardo? Pode falar. Tirei a justiça. Conta mais. O que eu... Quando eu olhei para a carta, né, o que
que já me veio, assim, parece que me pularam, assim, significados de palavras, assim, que já me vieram à mente. Eu pensei maior discernimento, né? Opa, A legal. justiça é uma carta de discernimento e Uhum. também de equilíbrio, né? Equilíbrio na leitura, tanto talvez no sentido da minha intuição, porque eu sou uma pessoa em vida bastante intuitiva, e eu sinto que isso aflora muitas vezes na minha leitura, ajudando bastante, mas isso ajuda realmente muito, a questão da intuição, né? Se a gente consegue acessar ela, porque todos nós temos, mas a questão do equilíbrio aqui, eu vejo muito essa questão do conhecimento teórico, né? Porque o conhecimento teórico, ele dá conhecimento, embasamento e segurança para você ouvir a sua intuição mais calmamente e juntar as duas coisas, né? Ter uma leitura mais fluida a partir disso. E também a questão da justiça que eu vejo, eu uso o tarô mitológico, em que a gente tem Atena na carta da justiça, e ela tá com uma coruja no ombro dela, então tem muito essa questão da sabedoria divina, né? No sentido de que o tarô, ele proporciona esse acesso a um conhecimento maior, né? Essa ligação com coisas mais profundas. Então, o curso me proporcionar esse acesso a esse conhecimento divino que é o tarô, eu também agreguei essa questão, né? Na justiça, você tem duas joias, duas pedras. Uma pedra está no meio da coroa dela, uma pedra azul, e eu tenho uma pedra também no coração, vermelha. Então, ele está falando da questão intuitiva e também da parte teórica, como você disse. Você, fazendo esse curso, você vai conseguir agregar as duas coisas. Mas também depende muito de dedicação, porque a justiça está falando, eu vou dar na mesma medida que você se colocar. Entendeu? Sim, claro. Mas tá a espada, o as de espadas e a balança nas suas mãos aí. Então, é um jogo bem legal, porque você abre o campo, né, dessa justiça aí. Você abre os véus que estão atrás dela. Perfeito. E você, Fê? Carta 12, pendurada. Adoro. Então, na realidade, eu me identifico muito com esse arcano, no sentido de esse mundo subjetivo, esse mundo intuitivo, espiritual, eu vejo esse arcano assim dizendo, né, tem que ter muita coragem para conseguir viver no mundo terreno com essa iluminação espiritual, acreditando nas tuas intuições, acreditando nesse divino que habita aqui nesse arcano, né? Então, às vezes o mundo racional nos atravessa de uma forma que tu pensa, não, eu devo estar louca da cabeça, isso aqui não faz sentido. E aí esse arcano me traz essa coragem de assumir, sim, eu confio no espiritual, eu confio no divino, sim, eu estou confortável aqui dessa forma e eu acredito nisso. Opa. Então, eu vejo, assim, muito esse sentido nessa carta em relação particular a mim, né? E quando eu tirei essa carta, né, eu vi um caminho para se potencializar essa questão, essa ligação espiritual, né? Ter coragem de deixar o meu pezinho, sim, no plano espiritual, né? Eu sou pisciana, com a lua em peixes, então por isso que eu me identifico muito com essa carta, né? E, enfim, é também uma carta que me fala assim, quem sabe ver algumas coisas com outros olhares, com outros ângulos, entendeu? Essa é uma mensagem que vem muito também no pendurado, né? Olha essa situação por uma outra visão, ou seja, é uma outra visão sobre as cartas, é ampliar ainda mais o que eu já sei, né? E também o pendurado, ele é solitário aqui, né? Ele está numa cena solitária. E, assim, para mim,
é muito importante a interação. Eu estou sentindo muita falta das aulas semanais, daquela interação com os colegas, isso é muito importante para mim, né? Sim. Então, eu acho que vai ser bem legal para agregar ainda mais aquilo que o meu trabalho, eu já trabalho profissionalmente, né? Mas esse respaldo, assim, com outros colegas de profissão, com essas trocas, para mim é muito importante, e acho que potencializa esse divino, potencializa esse sagrado que é ser tarólogo, né? Isso, perfeito. E aí, você sendo uma aluna do Vai, onde está a Aurora nessa carta? Está na mente, né? Está na cabeça. Tá na mente, Você já é uma pessoa iluminada pela Aurora, você já é uma pessoa que tem uma base de um instrutor fenomenal, impecável. Sim, e é o que você constrói, você faz a ligação, né? Você precisa dessa conexão também, e isso acontece. Linda pendurada agora. E sabe que conversando, né, na aula ali, a visão dos outros colegas, talvez vários ali que nunca estudaram tarô, mas olham para a carta e tem aquela visão de pensar, nossa, nunca tinha pensado sobre isso. Isso para mim é importante, sabe? Porque vai chegar um momento que isso vai importar lá numa leitura para algum consulente, eu vou lembrar desse insight. Então, por isso que para mim é muito importante isso, né? E como eu notei esse enriquecimento quando eu fui para uma turma. Né? Então, esse caminho com o Weiner realmente assim, foi um divisor de águas na minha vida, e eu percebi o quanto para mim é importante isso. E aí, por que numa faculdade, né? Eu fiquei 4 anos numa faculdade que eu não exerço profissão, então por que no tarô eu não posso estudar anos também, né? Não é só num curso que eu vou aprender tudo. Então... E você já aplica na sua vida, você já trabalha com isso, então não é problema algum. Todos os nossos professores de tarô e as pessoas que têm relação com isso vão nos agregar sempre, inclusive consulente. É perfeito você ter aula com outros professores, né? Sim, é isso que a gente acredita. Perfeito. Obrigado, Fê. E você, Valéria? Uma professora de alemão aqui, gente. Já vou fazer aula com ela. Poxa, é chato que você falou isso, eu não tirei nenhuma das cartas que tem legenda, porque não foi essa, mas as legendas estão em alemão. Legal. Não, mas foi 2 de copas. 2 de copas, ok. Acho que fazer amiguinhos, como estava falando a Fernanda, eu acho que é uma questão de fazer mais contatos e conhecer outras pessoas também através do tarô. Fazer contatos e aprender mais junto. Ó, Juliana vai ser minha amiga. Olha só, temos outros 2 de copas aí. Muito legal. O que é o 2? Ele junta, né? A partir da junção de 2 polaridades, eu tenho novo. Eu tenho fogo que sai desse leão alado. Então, você, além de ter a troca, né, de relação com as pessoas, você vai ter o seu olhar do tarô, você vai ter o olhar do instrutor, o olhar do grupo, e a partir disso, a gente tem a pedra filosofal, né? O dragão vermelho. Legal. Como é que se fala dragão vermelho em alemão? Vai se apaixonar, né, Valéria? Oi? Vai se apaixonar. Sim. Como é que se fala dragão vermelho em alemão? Ai, que chique. Adoro. Obrigado, Val. E aí a Ju saiu também 2 de copas, né? Conta um pouquinho. Saiu 2 de copas também. Eu pensei em boas parcerias, em gente para agregar mesmo. Sim, parceria. Desculpa. Mas faz sentido, né? Porque você já trabalha com isso também? Não, eu tô no grupo nessa última turma, carruagem do Weiner Lira. Comecei a entender agora. Ótimo. Você vai conseguir contatos profissionais também. E aí a gente tem 2 escritores, né? Weiner e Ricardo, no 2 de copas. Muito bom, muito bom. Legal, Ju, obrigado. E você, Isabel? Bom, eu tirei esta carta aqui. 10 de ouros. 10 de ouros. O que eu entendi aqui, para mim? Que é um esclarecimento de algo acima de mim. Tá? Para mim, tipo assim, ó, essa pessoa aqui de costas aqui que vai desvendar
muitas coisas que eu, nesses 65 anos de existência aqui, eu me pergunto, principalmente nos últimos 10 anos. E ser de um ser acima de mim. Então, que eu estou tendo uma oportunidade de ter um contato maior espiritualmente. Sim. E esse contato se manifesta na sua vida concreta, porque um 10 de ouro está falando da sua estruturação. Exatamente, que é o que eu estou procurando no tarô. Amei essa. Muito legal, 10 de ouros, a riqueza. Riqueza em conhecimento, riqueza em valor, riqueza em relação. Ótimo curso para você, né? E do alto dos seus 60 anos, você vai ser 10 de ouros. Seus 60, valores também vão agregar 65. muito ao curso. Obrigada. Muito legal. Que a gente Pode tem falar. Eu penso assim, eu sou professora aposentada, mas a gente tem que estar sempre procurando conhecimento. Sim. Né? Sempre se enriquecer e sempre estar se desafiando. Então, é o que eu pretendo nesse curso, vou estar me desafiando no conhecimento. E você já tem muito conhecimento de vida, e isso se transforma em sabedoria. Obrigada. Né? Lindo, perfeito. E aí, Peter? 10 de ouros também. Olha só, a gente tem duas cartas em dupla. Sai do 10 de ouros também. Aí depois que a Nívia falou isso, então eu achei incrível. Então, meu 10 de ouros é como eu posso interpretar ele aqui esperar desse curso? Como agregação de valores, mas não só valor material, né? Não só dinheiro em si, mas valor de estudos. E o naipe de ouros ele fala de futuro, né? Então, um futuro mais equilibrado, um futuro no qual eu tenha as minhas coisas e consiga manuseá-las sem tanto aperto. Então, assim, eu acho que o curso vai me proporcionar muito mais visão, vai me proporcionar muito mais material e até agregar literalmente valor monetário para as minhas consultas, vai agregar valor com os colegas, né? Porque essa carta é uma carta que tem companhia, é o ápice, né, de ouros. Então, tem aqui um senhor mais velho, né? Então, assim, pode ser o professor mesmo, né? Ensinando aqui e os outros alunos aprendendo e colhendo os frutos disso, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho a esperar do curso e achei essa carta incrível. Também. Quantos anos você tem? Eu tenho 29. 29 versus 65, 10 de ouros. Olha só, né? São significados diferentes. Também está falando dessa questão do grupo, da interação e da construção disso, né? Existe um senso de coesão muito grande, de sair com o mesmo entendimento, de agregar valor a si mesmo, né? Porque naipe de ouros é o alto valor também. Então, inclusive, você já atende com tarô, né? Você falou. Sim, eu tenho atendido já tenho começado a atender. Tem Inclusive, pode falar. Oi? Pode Não, falar. imagina, pode falar. Não, eu ia falar que inclusive essa carta, né, é muito propícia, assim, para o meu signo solar, que é câncer, mas é o meu oposto complementar, que é capricórnio, né? Então acho que tem tudo a ver. Sim. O insight que eu tive é, de repente, de você até falar assim, vou cobrar mais. Vou aumentar o meu preço de consulta. Boa, mas é sério, porque se você está fazendo um outro curso, você tem que agregar mais valor, gente. Não pode ficar pelo mesmo preço. Você está estudando muito mais e está gastando muito mais, naturalmente você tem que cobrar mais também. Perfeito, muito bom. Tá falando dessa postura bonita que o Peter tem, né? O Peter se coloca como um lorde, né? Sim. Ele tem essa presença de lorde, assim. Sim, né? verdade. Isso é muito valoroso, isso da estrutura de família, da estrutura, né? De família de alma. Verdade. Ai, obrigado, Nívia. Sou teu fã. É uma honra poder ouvir isso de ti. É muito bonito, né? Adoro também. Obrigado, querido. Quem mais? Bruno, e você? Eu tô sem o tarô aqui em mãos. Eu tô só com o toque. Professora Nívia, você pode tirar uma cartinha para o Bruno? Vamos ver o que o curso vai agregar para ele. Você deixa, Bruno? Claro. Oito de ouros. Olha para a carta lá, Bruno. E aí? É um processo de construção,
o que eu posso interpretar. E como eu já estou nesse processo, né, eu estudo tarô desde o ano passado. Tá. Então, para mim vai ser muito edificante. Esse 8 de ouros veio confirmar a minha expectativa que eu já tinha, né? Porque acho que a Nívia até, não sei se a Nívia chegou a ler no grupo que a gente está lá do TOT, que eu estava querendo já me aprofundar no Rider Waite. Eu estudo Marsella e eu atendo com o do Druidcraft, né? Que é a linha que eu trabalho, que eu sigo. Estou estudando agora no TOT, mas o TOT ainda vou levar um tempo ainda, né? Porque é muita informação. Então, esse do Rider-Waite é um outro tarô basilar aí para quem estuda, para quem gosta de tarô, do universo do tarô. Então, acho que vai calhar perfeito, vai servir que nem uma luva esse curso. Prepara para trabalhar. Prepara para trabalhar. Seu sol é onde, Bruno? Como? Desculpa. Seu sol é onde? Seu signo solar? É Escorpião. E tem sol em Virgem aí no 8 de ouros, né? De perfeição, de entrega, de lapidação, de dedicação. Eu vejo você muito dedicado nesse 8 de ouros. Então, sim, é resultado do seu esforço. Perfeito. Sim, perfeito. Gratidão, Ricardo. Gratidão, Nívia. Obrigado, Eugênio. Beijo. Quem mais? Digo. O Digo já falou? Já falou, né? Porque mudou a ordem, aí eu me perco. Pra mim. Foi a justiça, verdade. Mudou a ordem para mim, eu já me perco. Alex já falou também, né? Beleza. Tem um povo aqui que eu não estou vendo a câmera, não sei se vai poder falar. Dani Castro, o Marcos falou que está sem microfone. Se vocês puderem abrir a câmera, o microfone, fazer uma tiragem. Se não puder, tudo bem, daí a gente encerra com as considerações finais. Vamos ver. Não, né? Beleza, depois o povo traz as considerações, então, no grupo. Extremamente emocionante. Nós estamos aqui fechando a nossa aula com o número 19. Nós temos 19 participantes. Nós temos o Sol acontecendo no encerramento dessa aula. Nós temos o Sol e o Eremita, que são o 9 e o 19. Nós tivemos aqui um condutor, mas todos somos detentores desse conhecimento, dessa sabedoria. Então, ouvir esse valor que vocês trazem só reflete também o que vocês têm em si, o que todo o grupo tem em si. Então, uma grande bênção ser um professor, é uma grande bênção ter professores e ter os alunos, é isso que nos alimenta. Sim, o dinheiro paga a conta, é ótimo, mas nós precisamos também do alimento espiritual, do alimento emocional, do alimento mental. Tudo isso aconteceu em 2 horas, 3 horas de aula. Uma grande honra, é uma aula, sim, muito importante, já está dando o tom do resto do curso. Eu já estou feliz com o encerramento do nosso curso daqui 6 meses, entendeu? É assim que funciona, a gente constrói junto. Então, olhares belíssimos, maravilhosos, e compreendendo que o tarô é esse ser, né? Eu quero agradecer a presença de todo mundo, a presença da minha mestra aqui, que se não fosse a luz dela, não estaria, né? Quero agradecer a presença dos novos instrutores que estão chegando, que é um valor enorme, e um dia vocês estarão também nesse lugar, vocês já não estão, e a gente vai desenvolver, né? Então, foi lindo. Muito obrigado, gente. A gente vai se falando. Vou encerrar por aqui a nossa aula, vou encerrar a gravação, que daqui a pouco a Samantha vai me matar, vai falar assim, Ricardo, você está passando do horário. Brincadeira. Mas, gente... Tchau, gente. Obrigada pelo carinho, pelo respeito. Minha galerinha de volta para a sala de aula. Beijo, gente. Até mais. Então, deixa eu encerrar a gravação.